Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. A colheita está lenta, é o que aponta o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Há atraso em relação à média dos últimos 5 anos. O STF retoma na próxima semana julgamento sobre prisão em segunda instância. Com oferta restrita, preço do milho disponível em Mato Grosso sobe 10% em outubro, é que aponta o IMEA. E a bancada do agronegócio se articula para barrar o ponto da PEC que prevê a taxação nas exportações do setor. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. A colheita de grãos nos Estados Unidos continua atrasada em relação à média dos últimos 5 anos, segundo o relatório publicado pelo Departamento de Agricultura do país. As condições das lavouras de milho melhoraram. Veja só. A colheita do milho nos Estados Unidos atingiu 41% da área plantada, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. Na média dos últimos 5 anos, essa parcela era de 61%. O USDA informou também que 58% da safra de milho apresentava condição boa ou excelente até o último domingo, alta de 2 pontos percentuais em relação ao relatório anterior. Ao ano, essa parcela era de 68%. Já a colheita da soja no cinturão agrícola norte-americano atingiu 62% da área, contra 78% na média dos últimos 5 anos. No relatório de ontem, o Departamento de Agricultura americano não divulgou a quantidade das lavouras de soja em boas ou excelentes condições. Segundo analistas de mercado aqui do Brasil e dos Estados Unidos, consultados pela produção do Canal Rural, isso ocorreu porque depois que a colheita do grão ultrapassa 50%, o USDA não publica mais as condições das lavouras, já que o mercado deixa de observar estes dados. E um produtor de soja americano do oeste de Missouri gravou um vídeo para o Mercado e Companhia, relatando como está o andamento da colheita na propriedade dele e também as expectativas com clima e guerra comercial por lá. Vamos acompanhar. Our beans are running above average this year. Nossos grãos estão com produtividade acima da média este ano. Nós estamos muito felizes com o que tivemos até agora. Estamos em um dia com um pouco mais de umidade, então essa é uma coisa para comemorar. Em relação aos preços, eles estão melhores do que vimos nos últimos anos, principalmente para exportação, como no porto de São Luís. Os esmagadores locais estão provavelmente em um momento melhor do que já tiveram. Realmente o grande problema desse ano é o clima, mas mesmo assim nós estamos lidando bem, quer dizer, choveu muito durante todo o verão. Nunca ficou seco, mas se vocês olharem atrás de mim, vocês vão ver que vamos ter que continuar com os trabalhos. As coisas realmente estão muito boas. A colheita já começou na maior parte do cinturão de grãos. Nós estamos aguardando uma resolução para os problemas políticos, guerra comercial. Nós estamos tentando deixar o mercado girar por si só e fazer o trabalho. Bom, vamos conversar com analistas de mercado e entender se essa expectativa do produtor americano de que é boa colheita e resolvendo-se os problemas da guerra comercial, isso pode gerar um cenário melhor para eles. Vamos entender tudo isso com o Vlamir Brandalize, que é analista de mercado aqui do Brasil e fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Brandalize, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Como você avalia, primeiro, os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mais uma vez confirmam o atraso na colheita, e também como você avalia o que acabou de dizer o produtor norte-americano, que está com expectativas otimistas naquela região ali? Olha, Kellen, tem produtores que estão conseguindo colher dentro da normalidade, né? Mas temos que levar em consideração que a área de soja esse ano nos Estados Unidos houve uma queda de mais de 4 milhões de hectares, em função do excesso de chuva. E com isso, o número final agora, que já está na reta final, né, maturação com 97%, ou seja, aquela expectativa do produtor brasileiro que viesse alguma geada para causar problema agora no final da safra, agora não adianta mais a geada, né, porque todas as lavouras já estão na fase de colheita ou colhida. E o que a gente está vendo é que é uma safra de 95, 96 milhões de toneladas não vai fugir disso. Então é uma safra muito menor que o ano passado.
O produtor em si, o americano que estava comentando, ele está certo porque as cotações desse ano vão ser melhores do que foi o ano passado, porque a safra mundial é menor do que o consumo. A China provavelmente vai voltar a comprar em ritmo normal nos próximos meses, e isso vai beneficiar eles, porque o Brasil não tem mais soja para exportar. Então, em princípio, o produtor americano é uma condição melhor do que foi o ano passado. Eles sofreram muito nesse último ano, porque o Brasil avançou muito nas exportações, ganhou quase todo o mercado chinês, e os americanos ficaram para trás. Então, agora, eles vão recuperar um pouco, aí talvez tenha uma safra aí que eles não tenham tantos prejuízos que não tiveram no passado. Agora, Vlamir, diga pra gente como essas informações impactam aqui no produtor brasileiro que tem soja disponível e que está comercializando a safra nova. Olha, a soja disponível, os melhores momentos provavelmente já podem ter passado, né, Kelly? Porque a nossa fase de dólar é 4,20, agora abaixo de 4. Então, isso é uma diferença muito grande, né? Então, mais de 5% só aí na condição cambial. E os portos aí que pagaram 90, 91, 92, hoje falam em 88. Então, como os balizadores são os indicativos de porto, eu acredito que agora, a reta final de ano, novembro já começa nessa semana, então o ano ele vai fechar rapidamente, tem pouca soja para negociar. Não acredito em grande evolução na soja restante. Talvez pontos isolados, aí algum comprador que pesquise e pague um pouco melhor, mas no geral nós vamos caminhar para trabalhar nesses níveis, 86, 88 nos portos e dentro desse patamar. A safra nova já avançou bem a comercialização, nós estamos, vamos dizer assim, bem vendidos para o futuro. E agora o produtor tem que aguardar um pouco aí para ele ver uma definição e o clima normalizar, para ele ter a garantia de colheita, né? Então, hoje nós temos mais de 30% da safra nova negociada, então está dentro próximo do patamar normal. O produtor vendeu bem, com valores bons aí, até na semana passada, era atrasada, fechou a R$90 nos portos, excelente cotação para futuro. Aquele que tiver a oportunidade de ainda vender próximo disso vai fazer bons negócios. E agora é a fase de implantação da lavoura. Nós estamos aí com o plantio um pouco mais lento que o ano passado. Ainda está dentro da normalidade da média histórica, mas a correria do produtor agora é mais plantar e fazer um plantio bem feito do que efetivamente negociar. Nesses próximos dias a gente não acredita que abram grandes oportunidades de negócio, porque os próprios chineses também não devem vir para o mercado agressivamente antes que eles tenham um acordo assinado, alguma coisa com garantia aí dessa negociação dos Estados Unidos. Né? Em linhas gerais, o que você está dizendo para a gente é que os melhores momentos já passaram para a negociação da soja disponível, ficaram nas últimas semanas e que agora a sua expectativa é que o preço possa ficar um pouco menos atrativo para quem tem interesse de vender, seja por $1 abaixo de 4, seja pela continuidade da colheita com um clima mais favorável nos Estados Unidos. Só um problema climático no Brasil ou uma perspectiva é que levaria os preços para um patamar mais alto? É isso que você está dizendo, Vlamir? Exatamente. Então, agora, o que poderia ocorrer? No Brasil, por enquanto, as condições de clima são favoráveis e as projeções que o pessoal vender também. Hoje, em alguns locais dos Estados Unidos devem ter neve. É provável que na quinta-feira muitos locais sejam neve. Daí vai depender desse volume de neve, que é okay. Se ele for muito grande, pode ter problema, mas em princípio não há uma expectativa de causar problemas e entrar numa fase de calmaria e estabilidade das cotações. Tá certo. Só para a gente encerrar, porque na sequência eu vou para a meteorologia saber desse risco climático nos Estados Unidos. No seu radar, onde tem risco de neve, para quais regiões? Olha, hoje já começa no extremo norte, né, nas Dakotas, a parte do norte de Iowa, aí provavelmente já na quinta-feira já desce um pouco mais e pega o estado de Illinois, uma parte maior de Iowa. Então já baixa, a neve já deve descer um pouco mais e os produtores já estão preparados para isso. Tá Eles certo, vamos aí que se alongar, né? Não pode alongar a neve, né? Vamos saber já com a Desirê se tem risco dessa neve continuar a ponto de trazer algum prejuízo, conforme você acaba de nos alertar. Vlamir Brandalize Consulting, obrigada pela presença. Voltem sempre. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos.
Bom final de plantio aí para os produtores brasileiros. Isso mesmo, muito bom. A bancada do agronegócio está se articulando para barrar um ponto da PEC paralela que prevê a taxação das exportações do setor. A gente vai até Brasília conversar com o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, que está acompanhando esse debate. Primeiramente, boa tarde, senador. Diga para a gente o que está em discussão neste exato momento e se há um prazo para que esse tema, de fato, avance aí em Brasília. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores do Canal Rural. Na semana passada, eu conversei com o senador Tasso Gereissati. Ele manteve a cobrança dos 2,6% da produção exportada. Agora, não é bem o que o governo quer. Ele quer cobrar, por exemplo, o imposto da cadeia verticalizada. Quem produz boi, industrializa e vende. Soja, algodão, madeira. Quem produz, industrializa e vende. O que nós queremos? Eu reuni na quinta-feira passada, no meu gabinete, a representação da OCB, da CNA, da AproSoja, da Abrapa e das cerealistas brasileiras. Estamos já com um texto, onde o texto esse restringe os produtores em geral que produzem e vendem para trades, ou vendem para a indústria ou para cooperativas que fazem a exportação. Não é o caso, nós queremos tirar fora este produtor. Quem vai pagar imposto? Uma cadeia verticalizada. Quem produz madeira, industrializa e vende. Quem produz soja, boi, algodão, industrializa e vende. Quem está produzindo, industrializando e vendendo. Nesses casos, sim, haveria uma cobrança. Então, essa redação, eu estou com ela, já que as entidades me passaram, e eu vou negociar com o senador Tasso Gereissati e com o próprio secretário de Trabalho e Previdência, lá do Ministério da Economia. Agora, senador, o senhor disse que essa proposta prevê que quem pagar imposto vai ser a cadeia verticalizada, que produz, industrializa e vende. Qual é a taxa prevista? Que tipo de imposto seria esse? Hoje está previsto a cobrança de 2,6%, cobrando 20% no primeiro ano, 40% no segundo ano, até chegar aos 100% nos 5 anos. Isso é o que está no projeto do senador Tasso Gereissati. Eu quero excluir o frango, o suíno, o boi, o leite, a soja, a laranja, o que for produzido por produtor entregue numa trade, numa indústria ou numa cooperativa, enfim. Isso ele excluiria esses produtores, que é a infinita maioria dos produtores brasileiros que hoje eles produzem, o frango exportado é produzido assim, o suíno exportado, o boi exportado, 90%, sei lá, quase 100% é produtores que produzem e entregam por uma indústria que exporta. Assim é o soja, assim é o algodão, assim é os produtos em geral. A minha proposta vai nessa direção, é o que as entidades me apresentaram hoje. E eu, já hoje à tarde, estarei conversando com o senador Tasso Gereissati e quero, nessa semana, com o secretário Rogério Marinho e com o senador Gereissati, eu ajustar esse texto e tirar fora os produtores brasileiros da cobrança desses 2,6%. Agora, o Tasso Gereissati tem urgência para avançar com esse tema e o senhor também tem uma urgência para apresentar uma alternativa. Como é que está o bastidor por aí para, primeiro, aceitar essa modificação no texto e, segundo, que ele consiga ser votado desta forma? A votação está prevista para a semana que vem, Kelly. Então, esta semana, eu já estou com o texto, vou conversar com o senador hoje à tarde e já estou convidando os presidentes das entidades, da AproSoja, da Abrapa, da CNA, da OCB, da Associação das Cerealistas Brasileiras, para que eles venham, em nome do segmento, reforçar o pedido que eu estou fazendo. Então, as entidades vão nos reforçar para cobrar essa posição do secretário Rogério Marinho e do relator Tasso Gereissati. Agora, senador, o senhor não teme os efeitos indiretos dessa medida em que a cadeia que for verticalizada, ela continua com essa taxação? Ou seja, indiretamente, isso também não cairia sobre o setor primário, sobre o produtor de frango, de suíno, que entrega o produto para a indústria, por exemplo? Não, porque quem vai pagar é a produção que ele tiver. Eu sei que tem indústrias que produzem boi. O boi, que sei lá, 1 milhão de boi a empresa industrializa. Se ele tiver 100, que é dele, ele vai pagar sobre os 100 dele, os 900 mil do produtor não vai pagar. Assim vale para a soja, para o algodão, para qualquer produto. O senhor está otimista em relação a esta possível conquista? O senhor acha que tem espaço na questão política para negociar esse ponto e o produtor que nos assiste pode ficar despreocupado nesse momento ou ainda é cedo para falar em despreocupação?
Não, despreocupado não, porque eu tenho que fechar essa questão. É a negociação com o governo e com o próprio relator, né? Por isso que eu estou articulando as entidades que nos ajudem. O setor coureiro calçadista entra nessa mesma posição, porque eles compram couro dos produtores do Brasil inteiro. E daqui a pouco eles querem cobrar agora sobre o calçado exportado. Assim, também a gente exclui, né? Porque ele não é verticalizado. Quem produzir couro e vender, fazer calçado, ele vai pagar. Então, isso vale para qualquer segmento. É o que nós estamos trabalhando. Esta semana devemos ter uma solução sobre esse caso. Muito obrigada, senadora. Ao vivo da reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária para todo o Brasil, aqui no Mercado e Companhia. Volte sempre. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. E é hora da gente ir até Mato Grosso, porque lá, com a oferta restrita, o preço do milho disponível subiu 10% em outubro. Vamos saber com o Patrone se esse cenário mais atrativo encontrou vendedores. Tinha muito milho disponível para aproveitar essa puxada aí nos preços? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa alta de 10%, Kellen, considerando o preço praticado logo no início do mês, com o preço praticado já no início da semana, né? Ou seja, o preço médio de ontem aqui em Mato Grosso, que ficou em R$ 27,42. Isso, claro, em média, tá? Lembrando que em regiões como, por exemplo, Rondonópolis, no sul do estado, a saca vale mais de R$ 30, negócios até próximos a R$ 32, R$ 33, segundo produtores ali da região. Bom, você me perguntou se tem muito milho disponível. Não, não tem muito milho disponível aqui em Mato Grosso e até por isso, diante da demanda consolidada, né, bastante aquecida aqui no estado, que esses preços têm se mantido aí em patamares elevados aqui no estado. Os produtores já negociaram desta safra colhida este ano mais de 93% da produção total, isso segundo o IMEA, restando então pouco menos de 7% aí, o que gira em torno de 2 milhões de toneladas do grão aproximadamente. Claro que quem conseguiu segurar essa produção, parte da produção, está encontrando, claro, melhores preços, preços mais atrativos. Na comparação com o ano passado, Keren, nesta mesma época, por exemplo, né, no fim aí do mês de outubro, quando boa parte da produção também já estavam negociados, a diferença é ainda mais expressiva. Esse ano, o preço médio é 42% superior ao praticado nesta mesma época do ano passado, quando a cotação aí estava em torno de R$ 19,00 aqui no estado e agora, em média, acima dos R$ 27,40, como eu te disse. Ou seja, é a demanda consolidada, especialmente aqui no mercado interno, como a gente mencionou na semana passada, pelo apetite aí das usinas de etanol, né, que tem contribuído bastante para manter esse aquecimento aí, conflitando com a oferta cada vez mais restrita do cereal. Keren. É claro, né? Se a oferta estava restrita, obviamente essa disponibilidade de grão era menor. Me perdoe até pela pergunta, Patrone. Agora, voltando a nossa atenção para a segunda safra de milho do próximo ano, esse cenário de preços mais altos tem feito produtores aumentarem a estimativa diária que vai ser plantada. Como é que está a previsão por aí? Pois é, essa primeira projeção divulgada recentemente pelo IMEA, né, aponta justamente isso, esse mercado mais aquecido, né, e a perspectiva de que assim ele se mantenha nos próximos anos, inclusive na próxima safra, claro, proporcionam aí esse maior investimento, essa maior aposta dos produtores. A perspectiva por aqui é de que a área destinada aos milharais cresça aí cerca de 2,3% aqui em Mato Grosso, chegando aos 4.970.000 hectares aproximadamente, né? Se confirmada essa área, Kellen, vai ser a maior área já ocupada com milho na segunda safra aqui em Mato Grosso, essa área que vem aumentando gradativamente, né? Chegando então a esse patamar. E só para a gente frisar aqui, 42% dessa produção prevista para a próxima safra já foram vendidos pelos produtores. O pessoal também está aproveitando as oportunidades aí, garantindo já a venda do cereal com um volume bastante expressivo. Keren. Obrigada, Luiz Patrone. Uma boa tarde para você. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.